Ora, estamos aqui com os missionários e eles que são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e eles vão se apresentar. Boa noite, eu sou o Elder Casey. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Elder Cangalho. Boa, vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas sobre os missionários, os tais ditos mormons, que não é um bom termo, tá? Eu aprendi agora também o termo pejorativo, mas quando estamos aqui para aprender sempre. E a primeira pergunta já pensaram em desistir da missão? Para mim, já várias vezes. Bom, a missão é uma coisa muito difícil. Você encontra choque de cultura com o povo que você serve, com os missionários com quem você serve, né? E, em geral, você fica muito sobrecarregado. Bem, a missão também é algo que é difícil, os companheiros. Se você não entende bem o seu companheiro, vão ter muita confusão, então não vão distante e isso vai causar muita preocupação para você. Isso é algo que nem eu sabia. Pronto, vou fugir um pouco do tema e eu queria entrar no debate que muita gente pergunta. Por que é que os elders ou os da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias adoram, entre aspas, Joseph Smith? Isso é uma coisa mal entendida. Nós, como missionários, ensinamos as pessoas quem era Joseph Smith. E nós cremos que Joseph Smith acho que ele foi o segundo homem que mais ajudou na salvação das pessoas. Nós cremos que Jesus Cristo é o primeiro. Jesus Cristo é além de um homem. Ele é o Filho de Deus. E ele vive hoje e ele mandou para nós, foi sacrificado para nós. Mas, quando ele deixou a igreja dos nossos apóstolos, ele estava esperando. Foram perseguidos e mortos, assim como Cristo foi. Nós temos, por intermédio do profeta Joseph Smith, a própria igreja de Jesus Cristo foi estabelecida no casamento. Hoje tem os apóstolos, tem os profetas, por causa disso, queremos que Joseph Smith foi segundo mais a obra de salvação, porque por intermédio dele, a restauração da verdade foi realizada. Sim, assim como na vontade disso, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo foi restaurada pelo profeta Jesus Smith. Ele que ajudou a obra do Senhor aqui na terra, por isso que nós não adoramos a Ele, não, isso esquece, não é isso. Nós adoramos somente a Deus e a Jesus Cristo. Mas Joseph Smith, ele é apenas um profeta que restaurou o Evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que essa pergunta foi saciada. Agora, uma pergunta voltada para vocês. O que é que me importa sobre missionários? Tipo, algo que está dentro, uma dificuldade sobre ser missionário que ninguém conta antes de você entrar. E você vai descobrir quando você já está dentro. Bem, é um pouco difícil, né? Mas eu acho que é o esforço que há na missão. Porque na missão tem muito esforço. A pessoa tem que acordar uma hora que não era para acordar. Eu estava habituado a acordar 8, 9. Mas na missão tem que acordar bem cedo. E isso fica muito preocupado, principalmente eu como sou novo. Ainda é algo que eu vi. Para mim, eu diria que os missionários não são perfeitos. Nós somos nada além de pessoas normais. Muita gente acha que nós, como missionários, somos anjos na terra, literalmente sendo servos de Deus. Mas nós também erramos, nós também ficamos frustrados, nós também sofremos por tentação, assim como qualquer outra pessoa. E nós também erramos. É parte da vida. Somos pessoas normais. Pronto, está saciada. A outra.
durante a missão e que você vai sentir saudade, mas de uma perspectiva negativa, você não conseguiu fazer. Tipo, você olhou para aquela pessoa e você viu, tipo, eu queria muito que essa pessoa seguisse o caminho, mas não foi o suficiente, se calhar, tem aquele sentimento também. Ele, como é novo na missão, poucas experiências. Em respeito a essa pergunta, acho que sempre, todos os dias eu estou a me perguntar: e se eu falasse para aquela pessoa? Ou tal, se eu poderia ter falado para aquela pessoa na rua? E se eu tinha ensinado isso antes daquela pessoa entrar em tal dúvida, tal coisa? Sempre estamos focados nas outras pessoas. Nos esforçamos para nos esquecer da obra. Então, toda hora estamos a tentar ajudar as outras pessoas, né? Então, às vezes até nos arrependemos depois porque não ajudamos o suficiente. Não vai falar nada? Bem, eu, como sou novo, uma das minhas experiências que eu estou a ver aqui na missão, que fico muito triste quando as pessoas estão desviadas do caminho certo. Isso é algo que me deixa muito triste. A cada dia eu tento fazer novas coisas para ver se essas pessoas vão se aproximar do caminho. Já enfrentaste ou já enfrentaram alguma rejeição ou um conceito no exercício dessa profissão? Não é fácil, mas vamos, né? Bem, a missão é difícil, sim, porque há muitas rejeições. Tipo, às vezes você encontra alguém mesmo que está te insultando, nada, ele às vezes insulta a tua família, e isso deixa muito triste. Então, vou tocar num tópico muito difícil para as pessoas ouvirem. Mas a maior rejeição que eu já sofri aqui, seria em Angola, né, como americano, branco, em África, a maior rejeição 100% é racismo. Quer dizer, as pessoas têm preconceitos sobre mim ser branco. E isso me enfrenta em todos os cantos onde eu ando. Parece até uma coisa um pouco engraçada, mas a primeira coisa que as pessoas veem em mim é cor de pele e imediatamente vão julgar de algum jeito ou outro. Na praça, me lembro do preço mais caro, essas coisas leves, mas também enfrento muito racismo aqui, muitos preconceitos. Forte, né? É forte. E nem vou entrar em debate sobre isso, porque já sei como é que funciona esses assuntos aqui. Vamos lá. Olha, será que vale mesmo a pena? Ou valeu mesmo a pena para você que já terminar e eu para começar? Entrar na missão, deixar a família, deixar os amigos e seguir um caminho, um propósito. E como é que fica aquela saudade? É uma boa pergunta. Para mim, pessoalmente, eu estou em Angola já há 21 meses, já servi como missionário. Cada momento valeu a pena. Não tenho nada sobre o qual eu me arrependo. Aqueles erros que eu cometi, as pessoas que eu não ajudei o suficiente, em todas as coisas, eu não me arrependo, porque cada coisa serviu para uma lição. E até ajudar o Espírito Santo a converter as outras pessoas. A pessoa que mais eu converti sou eu. Agora, hoje eu consigo falar sem sombra de dúvida. Eu sei que as coisas que eu prego são verdadeiras. E é muito engraçado, porque eu repito esse testemunho todos os dias a falar para as pessoas. Mas a profundidade é muito maior do que as pessoas veem. E a maior pessoa que mudou na minha missão é uma pessoa que se converteu a Cristo. Não é eu. Bem, eu também vou querer falar um pouco. E ser missão para mim é uma bênção. Nunca irei pensar em desistir. Porque na missão eu aprendi que é uma maneira que eu mostro mais amor pelo Pai Celestial.
missão, nós temos uma oportunidade de aprofundar mais a nossa conversão, o nosso relacionamento com Deus. Já para terminar, porque eles são mesmo muito ocupados e já vão entrar por uma outra aula, eu vou deixar cada um de vocês um minuto para falar o que vocês acham e sentem que é necessário passar para as pessoas. Alguma coisa, um conselho, alguma coisa que você quer partilhar? Sim. Bem, uma das coisas que eu queria compartilhar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, os ensinamentos dele, são verdadeiros, principalmente o livro que nós utilizamos na nossa religião. É a pedra